Olá pessoal, no Amigófico de hoje, no podcast de meus Amigóficos de hoje, eu trouxe a doutora Michele Breitas, que é médica oftalmologista, e o tema é esse aqui: problemas oculares provocados por telas de celular e computador. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Pessoal, pois é, a Michele Breitas, que é médica oftalmologista, fez um curso comigo de vacinas 2 décadas atrás. Não vou ficar dando aqui detalhes para não revelar a idade dela, nem a minha idade. Sem problemas. Mas você começou como pediatra, depois gastropediatra e hoje faz oftalmo, né? Sim. E eu acho que você acaba tendo uma vantagem, porque você tem informações legais, aprofundadas de cada uma dessas especialidades. Sim. Né? Hoje você trabalha basicamente com oftalmo. Sim, hoje eu atendo praticamente a oftalmologia e tenho uma grande diversidade em atender aí crianças, pacientes com doenças autoimunes, Sim. porque eu consigo trazer um pouco dessa experiência aí com distúrbios alimentares, né? Que a gente essa ligação consigo com fazer os olhos. essa ligação com os olhos. Sim. Você trabalha, então, atende oftalmo geral? Atendo oftalmo geral, eu tenho um centro de adaptação de lentes especiais, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo. O que é esse centro de adaptação de lentes especiais? O que é isso? Quando o paciente tem alguma lesão, seja na córnea ou quando tem uma doença autoimune e precisa ou depende de umas lentes específicas, que são lentes feitas sob medida. E intraocular? Não, são lentes corneanas ou lentes esclerais. Tá. Né? Então, assim, são lentes específicas para os distúrbios oculares, como ceratocone, ectasias corneanas, síndrome de olho seco, que é muito frequente em pacientes com doenças autoimunes. Hoje nós temos também lentes específicas, lentes de contato específica para crianças e adolescentes que passam por esse processo que a gente consegue hoje controlar um pouco, que é o controle de miopia. Eu participo da Academia Brasileira de Controle de Miopia e Ortoceratologia, que é uma entidade que a gente hoje tenta estudar um pouco sobre essa pandemia, essa explosão de miopia que a gente teve. Quando você fala em controle de miopia, é como, já sei qual é a tua resposta, que a gente conversou aqui antes, é como se eu pudesse fazer alguma coisa para diminuir a incidência do problema. Sim. É isso? Sim, também. Né? Detecção precoce, talvez? A detecção precoce, porque nós tínhamos uma etapa que era o momento que as crianças começavam a miopia, que era na fase aí da pré-adolescência, por 9, 10 anos de idade. Só que, infelizmente, esse número, que as crianças estão cada dia mais cedo, começando com a miopia, por volta de 5, 6 anos, na maioria das vezes já mesmo até em idade pré-escolar, né? E além disso, a gente está tendo um aumento exponencial não só da quantidade de crianças, mas também das crianças que são míopes, estão aumentando muito o grau. Então não é apenas aquela preocupação com a troca dos óculos, e sim com esse aumento gradativo que pode trazer aí prejuízos, né, para a saúde visual, não só da criança, mas que pode impactar realmente toda a população. Então, vem ocorrendo aumento da incidência e aumento da gravidade. Aumento da prevalência, né? Hoje, 90% da população asiática, por exemplo... 90%. É muita 100 coisa. crianças, 90 dos adolescentes que foram listados no processo aí de alistamento obrigatório. Lá eles tomaram um susto de 2017, 2018. Não era assim. Não era assim. O que ocorreu, afinal? O que ocorreu, afinal, né? Que vem ocorrendo. É excesso das telas, né? Alimentos ultraprocessados. As crianças ficam muito tempo confinadas em países como o Japão, Coreia do Sul. A gente já vinha estudando isso e, infelizmente, durante a pandemia, esse confinamento foi mundial. O confinamento acaba fazendo com que você fique mais nas telas, né? Além de ficar mais tempo nas telas, aí numa distância muito próxima, né? A gente tem mais crianças que ficam menos tempo em ambientes expostos à radiação solar, aquele momento de exposição ao ar livre, que é muito importante. Porque, ou não, no ar livre é difícil você olhar para perto, você vai olhar geralmente no horizonte, né? Então acaba estimulando você a ter uma visão de olhar para longe. E em casa, com isso aqui, você fica o tempo todo com esse negócio na mão. Existe um tempo máximo seguro de utilização disso em crianças
de acordo com a faixa etária delas ou não? Existe sim, né? Na verdade, a gente está chegando a algumas diretrizes, mas pela Academia Americana de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia e Pediatria também, crianças com menos de 2 anos, não hipótese nenhuma, deveriam ter acesso às telas, né? Ou seja, vou repetir, crianças abaixo de 2 anos não deveriam ter esse acesso a telas. E o que mais a gente vê hoje é a mãe querendo conversar com alguém, ou o pai querendo conversar com alguém, ou no restaurante, bota aquela tela na mão da criança e deixa lá. E às vezes uma tela pequena, com desenhos pequenininhos, que estimula a criança a aproximar mais ainda a tela dos olhos. Uhum. Vamos lá. Então, abaixo de 2 anos, o consenso é não permitir. Não permitir, de 2 a 5 anos. Permitir com supervisão. Até uma hora por dia. Obviamente, crianças com menos de 13 anos nem poderiam ter, né, redes sociais. Eu costumo postergar um pouco mais isso. Não, eu acho legal isso. Quanto mais a gente evitar que a criança tenha o seu próprio celular, né? E isso acaba sendo uma negociação familiar, claro, né? Claro. Então, de acordo com o sucesso na escola, com a obediência, arrumar o quarto, fazer as coisas que a criança tem que ser educada para isso, né? Mas isso aí a gente já está falando no adolescente ou no pré-adolescente, né? Porque de 2 a 5 anos, no máximo até 1 hora, no máximo, de 5 a 10 anos, entre 1 e 2 horas, né? E acima disso, no máximo 3 horas até o final da adolescência. E aí quando você fala que esse tempo seria o tempo razoável, né? Tudo bem, tolerável, tem também a forma de usar essa tela? Porque, por exemplo, da distância, às vezes eu vejo as crianças começam aqui assim, ó, olhando de pertinho, e é horrível isso. Para você ter uma ideia, amigo, hoje o Brasil, nós temos, infelizmente, uma taxa altíssima de utilização do celular. São 9 horas por dia, né? Que o brasileiro, a média que é mundial é de 6 a 7 horas. O brasileiro realmente fica muito tempo nas suas redes sociais. Tem explicação para isso? Necessidade de fofocar a vida dos outros? Porque eu uso o telefone celular para trabalho. Essa é a grande pegadinha, né? Que a mãe, no próprio consultório, fala assim, mas todas as tarefas que a criança faz, eu uso o celular, eu uso o computador, se você for botar em prática, isso aí é em torno de 1 ou 2 horas, aquilo que foi preconizado pela sociedade, que deveria ser usado. Então, assim... Então, você acha que as pessoas ficam porque... Porque aquilo é interessante. Distrai, né, gente? Pelo amor de Deus. E puxa pra atenção, Michele. Né? E não é só isso, né? Quando a gente pensa no crescimento, do desenvolvimento pondero-estatural da criança, lá no sistema, como que forma a visão desde o bebê, né? Como a criança começa a reconhecer. A criança até 6 meses, ela realmente só vê ele de perto, né? Onde está começando a formação da visão de cores. Que a gente dizia que era mais ou menos a distância dos olhos da criança aos seio olhos materno. da mãe, né, quando estava dando de mamar. E que aí até quem defendia muito a questão da interação, do olho no olho, como uma forma de minimizar o risco de transtornos, de espectro autista e etc. Então essa interação é importante. Assim como também se condena, não sei como é que está a pediatria hoje, eu estou um pouco distante da pediatria, se condenava o fato de você botar a criança no peito, tipo, dança está aí no peito, e você ficar fazendo outras coisas. O ideal é que você interaja com voz, com carinho, com olhar. Né? Exatamente. E o celular vem atrapalhando isso também, né? Com certeza. Então, assim, até uns 6 meses de idade, que é o momento que a criança deveria ter ali um aleitamento exclusivo, materno, né? É exatamente que a natureza propiciou isso para ela, dela enxergar naquela distância de 30 a 50 centímetros, que é a distância do olhar da mãe. Claro. Né? Seja se a mãe, obviamente, não puder amamentar, mas seja naquele momento de conexão. De 6 meses a 1 ano, que a criança aí já consegue interagir no seu meio social, né? A criança vai começar a engatear e tudo mais. A criança você já pode ir colocando ali, desde o móvel colorido, né, a objetos para que ela possa tentar alcançar. Hoje você chega no restaurante, até tem produtos infantis que eu tenho pavor, que tem lá já para onde você já apoiar o próprio iPad. Dá vontade de arrancar aquilo. Ou seja, você volta para aquela interação que a criança devia ter apenas com 4, 6 meses, que é aquela distância de 30, 50 centímetros. Então, somente essa mudança de foco, da gente hiperutilizar
a visão de perto e subutilizar a visão de longe, a gente já redireciona a baixa visão periférica e uma visão central que já vai propiciando a esse aumento da pandemia e que, infelizmente, da miopia. O que acontece nesse período de tempo, que você falou que até 6 meses é uma visão mais de 30 a 50 centímetros, e depois ela teria que ganhar uma visão mais ao horizonte, um pouco mais distante, e quando você bota aquele aparelho, você acaba voltando para o que estava antes de 6 meses. O que ocorre do ponto de vista de desenvolvimento ocular que faz com que ela tenha uma visão melhor de 30 a 50 centímetros até 6 meses e depois ganhe essa maior competência? O olho se altera, o tamanho do olho? A gente não nasce com o nosso sentido, né, com todos a visão, com todo o sensorial dela completo, né? Isso vai desenvolvendo ao longo da infância, a gente vai ter exatamente a visão do adulto, com a visão da profundidade, com a visão periférica, por volta de 5 a 7 anos. Sim. Então, é um momento que a criança está adquirindo a linguagem, está tendo desenvolvimento, vai ter aquela relação da mão com a boca, da distância dos objetos. Isso acompanha o desenvolvimento estatural da criança. Tá? Então, é muito importante a mãe observar que a criança precisa de vencer essas etapas ao longo da vida. E se a criança chegar no processo de alfabetização dela, todo esse desenvolvimento ele foi impactado. O que é a miopia? É quando a gente hiperutiliza somente a nossa visão de perto. Entendi. Ou seja, a imagem que deveria se formar lá atrás na retina, ela se forma antes, é uma imagem encurtada. Entendi. O mundo da criança fica mais curto, ela fica mais interessada apenas nos objetos que estão próximos, a vida dela fica muito bitolada. Hoje, você consegue encontrar mesmo aquela história que diz assim, fulaninho é bitolado, enxerga um palmo além do nariz, né? Exatamente esse ditado popular que foi data de antes do celular. Mas essa visão importada faz com que haja uma limitação de tudo. Minha filha, por exemplo, ela tem 17 anos, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, ela tem amigas que não sabe nadar, não sabe andar de bicicleta, né? Então, hoje, no consultório de pediatria, no consultório de oftalmologia, isso é bem visível, assim, como as crianças realmente preferem, elas optam por ficar confinadas, preferem os jogos eletrônicos a brincar em ambientes externos, por exemplo, né? Isso aí está mudando o comportamento das pessoas. Aí vem a questão da violência urbana, do confinamento por conta disso, do medo que as mães têm de deixar os filhos. Então, essa é uma sociedade que está impondo determinados hábitos que não são naturais. Não. Além a gente usa hoje, né, opta para colocar ou não o filtro azul. Essas telas, elas emitem uma luz azul muito maior do que as crianças deveriam ter ali no seu dia a dia, que não acomete apenas a visão, né? Se você for olhar aí os transtornos, a depressão, altera o sono, as crianças que tem tudo à mão ali naquele momento, então a obesidade infantil, tanta coisinha que impacta realmente todo o seu desenvolvimento, que deveria ser feito de uma forma natural. Engraçado, tenho um filho hoje, tem 30 anos, meu filho, médico também, formou para a UFRJ, mas eu lembro que eu fui criado em Realengo, no subúrbio do Rio de Janeiro, nasci jogando futebol na rua, brincando, chutando paralelepípedo, arrancando tampão do dedo, soltando pipa. E aí meu filho tinha lá uns 5, 6, 7 anos de idade. Eu fui lá para Maricá, que eu tinha uma casa lá, levei uma pipa e fiz pipa física, não era um joguinho eletrônico. Em determinado momento, o carretel solta a linha e a pipa vai embora. E o João falou assim, pai, e agora? Onde eu recomeço? Aonde eu reinicio, a pipa foi embora, não tem, a vida real assim, não tem um game over, não tem uma vida nova, não tem um outro carrinho, outra pipa que eu possa botar, e assim, engraçado que ele tinha essa visão bem infantil, e olha que a gente brincava de botão, brincava de piscina, apesar de ter uma vida muito atribulada, o João, meu filho, conta coisas da infância comigo que eu considera muito frequente. A gente fazia campeonatos de botão
Para mim nem foi tão frequente, mas marcou a vida do cara e ele ficou bem. Então, acho que teve qualidade naquilo que eu fiz. Mas você vê que essa lógica é bem interessante, eles não têm essa percepção, por isso que a vida real é fundamental, né, Michele? A gente, para assistir um desenho, a gente tinha que esperar entrar o comercial, a gente tinha que esperar aquele horário. Hoje, se a criança ela não tiver algo muito rápido para fazer, ela já perde o interesse, sabe? É verdade. Se você olhar ali, por exemplo, o TikTok, né? Aquilo é um crime, porque um vídeo que dura no máximo 30, 40 segundos, passou de 10 minutos, a criança já não tem mais interesse algum. Então, aquilo diminui muito a sociabilidade dela. Se não for nada muito rápido, prático, para agora, já não tem interesse. O próprio aplicativo do WhatsApp já fez com que você acelerasse a voz da pessoa 1,5 vezes, 2 vezes, para passar rápido aquele áudio. E aí também, indo nessa linha de raciocínio que você fez, do dia uma jovem falou assim, minha prima mandou um áudio de 2 minutos. 2 minutos de áudio é um tempo, uma eternidade, né? E ela diz, poxa, a pessoa não se manca. Não, ninguém quer ouvir um áudio de 2 minutos. Pois é, então assim, interessante, assim, que 2 minutos é um tempo muito rápido, mas assim, não dá para você fazer mais nem um TikTok com 2 minutos, as pessoas não querem mais assistir. Em termos de oftalmologia, qual é a tua maior preocupação no mundo atual em relação à tua área e o que você poderia fazer para modificar isso? Essa é a pergunta. Essa pergunta, assim, são várias nuances, né? E sem dúvida alguma, tudo que impacta a saúde coletiva, que vai impactar as próximas gerações, Sim. Em todos os sentidos, é social, econômico. A miopia, ela está sendo realmente um desafio. Um desafio porque fugiu a nossa programação, fugiu o que nós sabíamos até então, não somente pelo momento que ela passou a começar, porque o que aconteceu dela estar aumentando tão rapidamente em curto prazo. Que hoje, por exemplo, antigamente você trocava um óculos de um adolescente, poxa, ele passou de 1 para 1,5, de 1,5 para 2, né? 25, 25, né? Mas hoje não. Eu tenho criança que tem 5, 6 graus de miopia. Isso já é alto míope, né? Isso, o que isso representa? Lesões graves e às vezes irreversíveis lá atrás na retina. Isso que eu te perguntar. Então, quer dizer, o problema dessa miopia maior é que, em tese, o olho seria, a princípio, maior, né? E teria... Você pode me corrigir. Claro. E aumentaria o risco de descolamento de retina. Exatamente. Isso continua sendo... Isso continua sendo, só que além disso, que essas patologias que começavam mais tardiamente, né? O que é um olho míope? Imagina você puxando um chiclete. Então aquilo vai adegoçando a retina, que é um tecido epitelial muito friável, e aquilo vai propiciando doenças como glaucoma, descolamento da retina e a própria maculopatia miópica, que é essas alterações na mácula de uma criança, de um adolescente. Então isso te preocupa, te assusta, então você identificou o problema. E a gente identificou o problema. Qual o problema disso? Disso evoluir. Isso. Que isso deixa de ser reversível. São patologias que a gente não tem como, depois de instaladas, voltar atrás. Sim. Então, hoje, não é apenas o aumento gradativo, são essas lesões graves que são irreversíveis no fundo do olho, né? Então, hoje, a gente não se preocupa apenas a segurar as telas. Depois de instalado, a gente tem que realmente prevenir na questão do tratamento precoce, sabe? Existem aí lentes especiais, lentes para os óculos em si, né? Lentes que os grandes laboratórios eles começaram a estudar, lentes com focos diferentes, igual a gente tem a lente multifocal, de longe para perto, a lente para miopia ela tem focos diferentes. Né, a lente para os óculos, eu trabalho também com as lentes de contato, né? Lentes que você pode tanto dormir com uma lente à noite e tirá-la de manhã para reduzir, para minimizar esse grau. O nome disso é ortoceratologia. Seria então uma lente terapêutica. Seria uma lente terapêutica de tratamento, né? Sim. Claro. E lente de descarte diário. Além do colírio de atropina. A gente consegue lá reduzir o tamanho da pupila para minimizar esse padrão de tratamento. Isso eu entendi que você faria isso, quando eu falei qual é a sua maior preocupação, quais são as suas orientações, você me traçou orientações individuais. Sempre individualizados. Mas assim, eu queria saber, em termos de saúde pública, tendo em vista que
Por exemplo, vamos lá, vou te dar um exemplo. Você, eu sei que o brasileiro vem engordando muito, porque vem comendo muita fritura, então no ponto de saúde, vista de saúde pública, vá comendo menos fast food, menos coisas gordurosas. É uma orientação geral, depende de se está obeso ou não, é interessante que todo mundo siga. Nessa tua área de oftalmo, quais são as dicas? Porque assim, tem muita gente vendo a gente aqui agora que, primeiro, não sabe se o filho tem ou não miopia, mas digamos que o filho não tem a miopia. O que eu posso fazer como orientação geral que ela teria que colocar em prática para evitar que lá na frente desenvolva a miopia? Em primeiro lugar, a mãe, desde o momento que escolheu a creche para o seu filho, Sim. aquela creche, ela precisa ter um ambiente externo, né? Claro. Hoje, sem dúvida alguma, algo muito acessível, antes da gente pensar nas reposições das vitaminas, é a baixa exposição ao sol. Tá. A vitamina D, a gente sabe que a gente não precisa ficar tomando um monte de suplemento todos os dias. A criança hoje não pega mais sol. A criança não brinca mais em ambiente externo, né? Além do excesso da exposição das telas, também tem a baixa, são caminhos antagônicos. Sim. Que os dois aumentam, e aí quem sai em prejuízo sempre, não somente a saúde ocular, mas a saúde mental, física, cognitiva, desse desenvolvimento da criança. A gente tem aí uma explosão da miopia, de transtornos psicossociais aí, Sim. né? O TDAH, autismo, isso vem da onde, sabe? Então, essa baixa interação da criança com o mundo social é algo que a gente precisa realmente pensar que isso vai impactar as próximas gerações. O ser humano é um ser social, né? Sim. Quer dizer, quando você impede dele ter essa socialização, vai causar transtornos realmente. E é curioso, né? Eu sou míope, né? Na verdade, eu corrigi o olho à esquerda, que tive uma catarata traumática à esquerda, então corrigi a miopia aqui continuo míope, então eu acabo enxergando muito bem, de perto, de longe e de perto, eu consigo, me adaptei bem. Mas, gente, é muito bom enxergar bem. Né? Eu lembro uma vez de uma colega, de uma aluna, que ela não sabia que todo mundo comentava, ela morava na Zona Sul, todo mundo comentava do Cristo Redentor, eu não achava graça, nunca tinha visto o Cristo Redentor, porque ninguém se dava conta, porque ela não tinha nenhuma coisa aparente. E às vezes é o pediatra que dava esse diagnóstico, você pegava, eu entregava, existia criança que pegava o meu crachá, aí ao invés de pegar o crachá e olhava assim, eu falava, essa criança é míope, porque não dá para enxergar desse jeito. E antigamente se recomendava que a criança fosse até o oftalmologista, independente de queixa, por volta de 4, 5, 6 anos. Como é que é isso hoje? Então, hoje a gente precisa já, né? Já tem lá o teste do olhinho, a gente faz dentro da maternidade, a gente consegue ali de imediato impactar das crianças que nasceram com alguma lesão congênita, né? Esteve aí o caso do filho do Thiago Life, e aquilo trouxe uma certa visibilidade a uma patologia como retinoblastoma, mas temos também a catarata congênita, que a gente sabe que nem todas as mães elas tiveram acesso lá de fazer o pré-natal de uma forma correta, e aí sim, já vendo aí patologias como a rubéola, citomegalovírus, tantas outras patologias. Podem causar com catarata. Pode causar catarata, e quanto mais precoce for o tratamento, né, que infelizmente o tratamento da catarata precisa daquela intervenção imediata, seja com cirurgia, seja com acompanhamento, para você ver se a criança tem ou não catarata nos 2 olhos, sabe? Sem dúvida, a importância do teste do olhinho de ser feita de uma forma imediata, logo após o nascimento. O teste do olhinho implica em quê? Vamos lá, o teste do pezinho, você tira o sangue do pezinho, e o teste do olhinho, é só o fundo de olho? É tão bobo que a gente fica triste quando pega uma criança com 2 ou 3 anos que não tenha feito o diagnóstico de uma catarata congênita, por exemplo. É um reflexo vermelho, sabe? Tanto é que hoje a própria Sociedade de Pediatria já orienta os pediatras. Claro que a gente faz, né, ainda mais, a gente trabalha no Rio de Janeiro, que tem aí toda uma equipe multidisciplinar, e isso eu consigo perceber efetivamente como isso tem causado impacto positivo para as crianças no diagnóstico precoce. Mas semana passada mesmo eu atendi uma criança que veio de Salvador,
né? Uma criança com Down. E aí o diagnóstico foi um pouco tardio, mas conseguiu ali ainda fazer, resolver... O diagnóstico de catarata. O diagnóstico de catarata. E a gente precisa de um tempo para ver o quanto que é pós-cirurgia e como que vai ser o resultado da acuidade visual de uma criança que tem por volta hoje de 1 ano de idade. Então, a gente faz ao nascimento e a mãe ali, ela vai observando com esse desenvolvimento pôndero estatural, né? Como eu estava falando, a criança vai adquirindo, você... Inicialmente, coloca objeto que você possa se movimentar perto da criança, objetos coloridos. Eu canso de ouvir assim, poxa, doutora, meu filhinho está com o olhinho vesgo. Mas aí pode ser um pseudoestrabismo, pode ser uma coisa genética, da etnia mesmo, né? A criança ainda está em formação. Claro que se a gente observa que a criança tem 1 ano de idade e ela não fixa o olhar com você, né? Aí, a partir de 1 ano, a criança hoje, a gente deveria fazer o acompanhamento com o oftalmologista a cada 6 meses. Tá, então, até por conta dessa aumento da incidência Isso. da miopia. Então, a cada 6 meses vai lá no atendimento. Isso, a infância toda? A infância toda. A infância toda, e aí, e assim, é ideal que aquilo seja feito realmente por um oftalmologista habilitado, para que possa observar não somente se a criança acompanha os objetos, mas avaliar o fundo de olho, para prevenir essas patologias, como foi o caso aí do retinoblastoma. Porque é curioso assim, que a criança vai ficando míope gradativamente e ela mesmo vai se adaptando. Sim. Só que algumas crianças vão ter desinteresse pela escola porque não conseguem copiar o quadro. Sim. Né? Aí começa a ter má escolaridade, rebeldia, porque assistir aula muito frequentemente já é chato a beça. Se você assistir uma aula que você não enxerga, fica pior ainda. Sim. E aí a criança acaba sendo rotulada de rebelde, de malcriada, quando na verdade pode ser um problema oftalmológico. Sim, eu trabalhei em 2 programas, assim, que a gente, tanto na Prefeitura do Rio, quanto na Prefeitura de Angra dos Reis, de mutirões que fazem aquelas visitas através das escolas públicas, e a gente observa sempre, se a criança tem um baixo nível de escolaridade, é ideal que se avalie isso junto com a sua acuidade visual. A audição também, né? Quanto mais precoce a gente conseguir analisar isso, obviamente isso aqui pode impactar o resto da vida dessa criança. Até porque uma criança, quando ela tem o que a gente chama de ambliopia, aquele olho preguiçoso, que um dos olhos ela enxerga mal e compensa com o outro olho. Sim. Se aquilo não for abordado de uma forma segura, imediata, aquele olho vai ser preguiçoso. E às vezes a mãe descobre com adolescente, eu canso de examinar adultos que na hora de tirar a habilitação, falei, poxa, eu não sabia que enxergava menos de um dos olhos. Isso é frequente também. Entendi. Não, porque a pessoa se adaptou a enxergar apenas com um dos olhos bons, entendeu? É o meu caso aqui. Mas é bom que assim, eu tenho 2 olhos bons, dependendo do que eu queira muito bom. Muito bom para longe, muito bom para perto. Então eu acabo exercitando sempre os olhos, né? Então você falou para mim coisas interessantes. Primeiro, o tempo de exposição à tela azul, quer dizer, abaixo de 2 anos, vocês não estimulam, né? Não pode. Não deveria. Proibido. Se for usar depois com tempo limitado, ir para o médico oftalmologista que quando fazia prática pediátrica, lá por volta de 1990, 95, 97, que a gente tinha uma rotina de caminhar para o oftalmologista quando a criança estava naquela fase de escola, alfabetização, com 5, 6 anos. Hoje você está recomendando que a pessoa vá mais frequentemente. A incidência da miopia vem te preocupando muito. E de outras enfermidades também, ou basicamente miopia que vem despontando por conta desse hábito da tela azul. Claro que hoje, por exemplo, uma das maiores campanhas que a gente tem na oftalmologia é não coçar os olhos. Parece que são 2 medidas bobas, né? Baixa exposição ao sol e não coçar os olhos. A gente sabe que o ato de coçar os olhos, hoje a gente vê as crianças com vários sintomas de alergia, a gente separa o olho do corpo, né? A gente não consegue imaginar que uma criança que coça bastante o olho, ela pode ter, por exemplo, uma alergia alimentar, sabe? Sim. Então, essa preocupação de não coçar o olho é uma forma também de retardar ou de diminuir doenças como, por exemplo, o ceratocone, que tem aumentado muito.
se comparado, sei lá, 20 anos O atrás. ceratocone, como é que é a manifestação clínica do ceratocone? A miopia não enxergar de longe. O ceratocone seria como? O ceratocone, o que acontece? É um afinamento da córnea e ela vai se tornando cada vez mais curva. Tá. Então a pessoa não consegue focar os objetos. Ele tem muito mais sintomas relacionados ao astigmatismo do que a miopia em si. Né? Então, é aquela pessoa que pisca muito, coça bastante os olhos, tem dificuldade para focar os objetos, vai trocando de uma forma significativa os óculos e chega um momento que os óculos já não servem mais. Né? Então, assim, num curto prazo, assim, é uma maneira que, às vezes, muitas famílias acabam observando aí nos seus filhos, a troca frequente dos óculos. Eu tenho visto com enorme frequência em televisão, programas de TV aberta, minha mãe vê TV aberta o tempo todo, fico lá perto dela, ou então até na própria rádio, determinados produtos que são anunciados por via oral para melhorar a questão da visão periférica, melhorar a base de caroteno e de outras formulações. Isso é uma falácia ou é algo realmente útil? Eu, como médico, fico meio desconfiado disso, mas eu queria saber a tua opinião, que é oftalmo. Como é que é isso? Né? Hoje, eu não separo mais os olhos do corpo, né? A gente precisa entender que os nossos olhos, eles fazem parte de tudo aquilo que a gente... Os professores mais antigos assim, é a janela da alma, né? Que você vê e eu acredito nisso. Isso está, inclusive, a minha apresentação no meu WhatsApp. Através dos olhos, a gente consegue diagnosticar aí severidade de retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, tantas outras doenças maculares, alergia ocular. Então, o olho, ele realmente às vezes até o caráter do sujeito, né? Não pelo olhar, e sim pelo desvio do olhar. Sim, pelo desvio do olhar, nossos sentimentos, nossas emoções, a gente consegue já ter o primeiro impacto através do olhar. Isso, sem dúvida, eu realmente acredito de verdade nisso. Mas hoje, por exemplo, eu passei pela manhã para 2 pacientes com doenças autoimunes, um ômega 3. Sim. A gente sabe que a lágrima, por incrível que pareça, mesmo sendo transparente, ela é composta ali de 3 camadas, sabe? Então, se ela não tiver uma boa cobertura interna, que a gente consegue isso através de suplementação do ômega 3, que a gente não encontra isso. O brasileiro tem um litoral absurdamente grande, mas não come peixe como deveria, né? E esse peixe do ômega 3 ideal, ele vem de... Nós não temos. Ele é de água fria e que nós não temos em parte do nosso litoral. E a gente não consegue absorver isso, consumir isso de uma forma adequada. Então, a gente precisa, sim, suplementar. Gente, o ômega 3, ele é interessante a beça, ele é muito útil, né? Inclusive, ele é um dos precursores dos endocannabinoides, quer dizer, aquela questão que a cannabis vem se propondo de uma forma externa. Então, você pode produzir com o ômega 3, né? Sim. Então, assim, tem uma série de defesas, de dor, tudo por deficiência de ômega 3. Mas você é mais nova do que eu na parte de pediatria também, mas a gente aprendeu, na pediatria, não, criança que come bem não precisa de suplemento, precisa de suplemento, porque as pessoas não comem bem tudo o tempo todo, né? Você mesmo falou da questão do ômega 3. O ômega 3 a gente precisa sim suplementar. Pacientes com síndrome de olho seco, mulheres que entraram na menopausa, como fui eu, assim, tive uma menopausa precoce e senti ardência, desconforto e tudo. E eu comecei a fazer a reposição do ômega 3 e aquilo impactou minha vida. Se você usar apenas um colírio lubrificante no seu dia a dia, aquele colírio ele vai evaporar e você não vai, porque você não tem aquela cobertura interna necessária para trazer essa hidratação ideal para os seus olhos. A gente pisca menos vezes quando a gente está diante da tela. Não tem isso, né? Então, só o fato de a gente hoje em dia não pode nem mais paquerar piscando, porque tudo é assédio agora. Piscou, está me olhando torto. É um processo que vai comer solto. Então, além do ômega 3, a gente já sabe que pelo processo natural da gente de envelhecimento, a retina também envelhece. A nossa pele envelhece. Claro. Né? Então, como você comentou, né, no intervalo da sua mãe,
A minha mãe faz sim, a gente não consegue ter, por exemplo, a quantidade necessária de beta-carotenoides. Aí é bom repor. É bom repor, né? Se você pegar a quantidade de luteína, zeaxantina, ela tá lá realmente na nossa retina e nem sempre a gente consegue isso de uma forma adequada na nossa alimentação. Legal isso que você falou agora, porque assim, eu tenho um desejo, não sei se eu já comentei isso aqui no ar ou se comentei fora do ar com você, mas eu acho muito a questão de falar de quem pensa em engravidar, né, da pré-concepção, de fazer uma abordagem antes de engravidar. Porque os médicos lançaram a questão dos 1000 dias, que seriam 9 meses intraútero, mais os 2 primeiros anos de vida, totalizando algo perto de 1000 dias. Eu falava assim, eu preferia falar de 100 dias mais 1000, onde 100 dias seria aquele casal que pensa em engravidar. Aconselhamento familiar. Tipo assim, sexo é para amador, reprodução tem que ter uma opinião de um médico. Mas pensando em você como oftalmo, gastro e pediatra, que você foi, que orientações você daria para um casal que está pensando em engravidar e durante a gravidez, no que diz respeito à prevenção de enfermidades relacionadas com os olhos das crianças? Então, eu engravidei, eu tinha 30 anos, né? Sim. E eu tive uma preocupação, assim, pessoal, eu perdi meu pai cedo, com a idade que eu tô hoje, com 47 anos, diabético, né, e tal, e não se cuidava, infartou. E eu pensava assim, não quero ter obesidade, não quero ter obesidade, sabe? Então, quando eu comecei a pensar em engravidar, eu fui lá, sem muita... Isso a gente você tá fez, falando... então, 100 dias mais 1000. Eu fiz, né? Hoje você chega já no nosso aconselhamento familiar antigo, era a reposição do ácido fólico. Ácido fólico, isso. Hoje a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Iodo, ácido fólico, ômega 3... O perigo aí da obesidade, a gente sabe quais são os riscos da obesidade durante a gestação e tantas outras coisas que a gente consegue aí pensar sobre isso. Mas, como eu comecei falando lá no primeiro bloco, sem dúvida alguma, a vitamina D. E a gente consegue a vitamina... Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem aqui o nosso sol, a gestante, a pessoa que quer começar a pensar em engravidar, fique 10 minutinhos no sol. A gente consegue 10 minutinhos naquele horário que a dermatologista não Odeia, quer, né? Que é de 10 às 2, 15 horas da tarde. Pra você ter ideia, para a gente produzir em torno de 10 mil Is de vitamina D, que é um pro-hormônio, né? Um micronutriente, a gente precisa consumir em média aí 100 gemas de ovo. Meu Deus. 100 gemas de ovo, 15 postas de salmão. A digestão dessas 100 gemas de ovo vai ficar complicada. Hein? E assim, isso a gente não tem habilidade, a gente não tem como consumir isso se não for repor isso, sabe? Aí precisa suplementar. Se você tem aqui o sol, porque você pode se expor. Então, assim, eu aconselho mesmo que a pessoa que planeja a engravidar se preocupar de imediato com a alimentação, sabe? Sem dúvida alguma. A prática de atividade física fundamental, né? É fundamental também. E aí você acaba tendo assim, uma criança mais saudável, com menos necessidade de medicamento, e aí, de certa forma, dando uma abafada na epigenética dela. Ou fazendo com que isso manifeste aquilo que me interessa mais. Você falou que é apaixonado pela epigenética. Por que você é apaixonado? Primeiro explica o que seria a epigenética na tua concepção. Então, antigamente a gente pensava assim, poxa, como eu, né? Poderia sentar lá no meu berço esplêndido e falar assim, meu pai era diabético e eu também vou ser. Não, você pode sim remodelar a sua vida a partir das tuas escolhas. Né? Então, hoje a gente já sabe, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente já consegue remodelar isso. Sim, não é porque uma família tem todo aquele histórico, obviamente, de patologias que a gente sabe que vão lá no DNA da célula e causam alteração, mas tem outras patologias que a gente pode sim tentar contornar. Hoje a gente já acreditava que as doenças plurimetabólicas, com tanto medicamento, elas estariam controladas e não estão, como é diabético, a pressão arterial, hipertensão arterial. Mas eu acho assim, que isso, em parte, é porque os médicos eles não orientam a população, os clientes, para a medicina do estilo de vida. Quer dizer, orienta aquilo que é medicamentoso, orienta aquilo que você compra no balcão da farmácia. Aquilo que não tem no balcão da farmácia,
bons relacionamentos, atividade física, dormir bem, gerenciar estresse, né? Não abusar de drogas lícitas ou ilícitas, passa ao largo, e a população enfia o pé na jaca e acaba depois tentando compensar isso com medicamento, não vai conseguir. O que é mais fácil? Tomar uma metformina, uma simvastatina, É mais fácil fazer uma atividade física 40 minutos antes do trabalho. Então, dá facilidade. Se eu pudesse tomar uma pílula de exercício físico, certamente eu não estaria lá na academia todos os dias, malhando 45 minutos. E, infelizmente, os protocolos eles estão cada vez mais precoces, né, para introduzir medicamento do que alterar aquilo que é o estilo de vida da pessoa. É porque também, assim, e essas coisas não são glamourosas, né? Aquele médico que trabalha na promoção de saúde, ele acaba não tendo o valor que deveria ter. Sim. Né? Porque se eu pego e consigo convencer você que está me assistindo aqui que dormir bem, comer bem, atividade difícil, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas e ilícitas, se você colocar isso em prática na sua vida, você vai abrir mão de um monte de medicamento com orientação médica. Estou aqui promovendo que você pare tudo para fazer isso. Forma alguma. Mas isso certamente vai ajudar a você reduzir o consumo de medicamentos. Isso não é bom para a indústria. A indústria quer que você consuma medicamento. E aí você vai, o mais fácil, que é tomar um remédio para glicose alta, tendo 103 de glicose, ao invés de fechar um pouquinho a boca e aumentar a tua atividade física. Não, eu tenho pacientes que eles sabem exatamente a quantidade de coisas que ele pode comer ali de açúcar para a quantidade de insulina que ele vai ter que usar, sabe? Assim, então, é mais fácil remodelar a quantidade, a posologia da medicação do que mudar o estilo de vida. Isso, que para mim é um erro que a gente vem cometendo e acho que nós médicos temos que fazer com que isso prevaleça. Só que, eu não sei qual é a tua opinião, mas a gente viu recentemente a questão desse, a gente não pode falar aqui, né, questão do inoculante, eu conversei com você, a gente tem um pensamento que se alinha, né, a quantidade de enfermidades que esse problema acarretou, até na tua área também, e que as pessoas defendem e ninguém questiona, e quem questiona é alijado do processo ou é cancelado, como eu fui cancelado em várias coisas que eu fazia. Né? Eu torço que a verdade um dia prevaleça, mas você mesmo tem uma observação de até problemas sérios, né? De fundo de olho, de oclusão de veia central da retina, que cegueira. Que leva a cegueira, com um trombozinho que vai lá no fundo do olho, lá onde a gente tem um nosso vaso, e faz uma hemorragia. Para o oftalmologista, aquilo é quase uma fatalidade, porque leva a cegueira do paciente. Era uma patologia que a gente via mais ou menos em pacientes mais idosos, diabéticos, hipertensos, diabéticos não controlados, e isso caiu aí pelo menos umas 2 décadas, tá? Gente, isso é grave. Além da miopia, esse problema que as pessoas insistem que a gente faça determinados procedimentos. Então, assim, busque alternativas, busque médicos que tenham um pensamento diferente, médicos formados em universidades, não pela grande mídia. Né? Eu falo médico mesmo, porque tem muita gente que se diz doutor porque tem doutorado, mas não é médico. Então, assim, tem essa questão que acho que isso ajuda a enganar as pessoas. Então, assim, houve muita manipulação de informação. E o nosso canal aqui no YouTube é um canal independente, né? A gente não tem o patrocínio, e está aqui para falar aquilo que nos parece, pelo menos nos parece verdade. Eu estou aqui para enganar ninguém, estou aqui para fazer graça para ninguém. A ideia daqui é trazer para vocês informações de qualidade. Por isso que é importante vocês compartilharem, dar uma cutucada aí na vizinhança para seguir nosso canal. A gente traz só a gente da melhor, né? naipe forte. Mas é isso. Então você tem observado essas questões também relacionadas com a enfermidade, esse inoculante. Após pandemia, a gente tem aí observado diversas mudanças de patologias, né? O curso de determinadas patologias realmente tomando novos horizontes. Sim. E que a gente tem uma preocupação que isso possa ser impactar por alguns inoculantes também. Provavelmente sim. Porque é aquele negócio. Essa foi a outra intenção das pessoas, tentar vacinar todo mundo para que, uma vez todo mundo vacinado, não houvesse nenhum tipo de comparação dos vacinados com os não vacinados. Né? Mas a gente está vendo
gente pode falar isso aqui, infelizmente, deixa para lá. Eu estou até com medo de falar, e o canal já teve uma vez, já foi tirado do ar, já sofreu um strike aqui, nosso podcast. Então, infelizmente, está na mão de algumas pessoas que têm o poder político e o poder financeiro e têm o poder de nos calar. Essa é uma pena. A gente está chegando no finalzinho do nosso podcast, Michele. Você hoje, como oftalmo e oftalmo, com esse pé bem também na pediatria, porque tu fez pediatria, qual é o teu maior desafio hoje na tua especialidade? Olha, chegar para uma mãe e você tentar mudar uma rotina familiar, né? É muito difícil, sabe? Então, eu acho que o bom senso ele tem que prevalecer para as famílias, porque não é apenas uma questão de saúde ocular. É uma questão de comportamento familiar, né? Porque é tudo tão mais fácil, é tudo tão mais prático. Está aí o fast food, está aí a abundância de informação. O celular para substituir um bate-papo entre pai e mãe. O TikTok hoje, ele representa 60% a 70% da informação do adolescente. Caramba, quem está formando... Quem está 60. formando aqueles TikTok. adolescentes é um TikTok, sabe? É uma pessoa que... O TikTok produzindo o Tico e o Teco, que são os dois neurônios que vão ficar depois isso dessa chuva de Você pode informação. colocar seu filho na melhor escola, mas se aquele canal que ele traz ali como um veículo para a produção do conteúdo que ele queira ingerir, né? Aquele conteúdo rápido, né? De 10, 15 segundos. Se não for interessante, 15 segundos. E aí não é só a informação do celular que é rápido. As relações são voláteis, os interesses são rápidos demais. Ninguém quer participar de uma conversa que dure mais de 10 minutos, que não seja interessante, sabe? Caramba. Então... Se não for interessante, eu também não tenho muita paciência. Mas aí, às vezes a gente ouve que não quer, sabe? Precisa. Precisa, sim. A população tinha que estar mais bem orientada hoje, né? Porque assim, eu quando tenho dúvida em alguma coisa, eu acabo indo no Google para tirar uma dúvida de como escreve uma determinada palavra em português, o significado, a localização de um país, a população de uma cidade, coisas que a gente não tinha à mão. Eu morria com a curiosidade, ou tinha que esperar chegar em casa para pegar aquelas enciclopédias já ultrapassadas, porque todo e qualquer livro, a princípio, a não ser que seja um romance... A gente aguardava para chegar em casa, né? Já estou ultrapassado. Eu sou de uma época que, na minha tese de mestrado, eu fiz no final dos anos 90, eu tinha que pegar as referências na biblioteca, na mão, aqueles livrões que tinham os resumos. Enciclopédias. Aí pedia o artigo em São Paulo, na Bireme de São Paulo, pagava-se uma fortuna as cópias para ter aqueles artigos. Então, assim, era muito mais difícil, né? Hoje em dia é mais fácil, as pessoas estão trocando, às vezes, informações valiosas por TikTok. Exatamente. Que tristeza. Essa, então, é a tua mensagem final. Mais estudo, mais atenção, mais conversa, menos tela e menos TikTok. Intervalo aí para uma população em geral, a cada 20 minutos, fazer uma pausa de 20 segundos, numa distância de pelo menos, para você aumentar diferentes campos de 20 pés, que são 6 metros. Sim. Então é 20, 20, 20. A cada 20 minutos, uma pausa de 20 segundos, né? Se você trabalha o dia inteiro no computador e olhar uma distância aí de 20 pés, que é de 6 metros. Mudar o foco, sabe? Entendi. Você ter que... Interessante isso. Além, obviamente, do lado do ômega 3, dos carotenos, as coisas boas para... Mas aí uma coisa que vai agregar a todos. A mim, a você, ao rapaz. Eu queria que você repetisse a regra dos 3 20. A cada 20 minutos, um intervalo de 20 segundos, ou uma distância de 20 pés, que são 6 metros. Mudança do foco, para estimular não somente a visão central, mas a visão periférica, para todo mundo aí. Isso aí. Obrigado, Michele Breitas. Foi um prazer enorme estar com você aqui. Essa caneca aí é sua, de presente. Obrigada. Você bota ela a 6 metros de distância, 20 pés. Para ir buscar de vez em quando. Para você buscar de vez em quando, fazer atividade física. Então você vai encher essa caneca de água ou de chá que você queira. E a cada 20 minutos você levanta, vai lá, pega, toma o seu chazinho, estica as suas pernas. E vai ter mais saúde, tá bom? Obrigada, prazer. Prazer, obrigado mesmo. Gente, é isso aí, ó. Compartilhe esse vídeo, siga aqui a doutora Michele Breitas nas redes sociais, siga também lá eu no Instagram, no @edmilson.migovski, também nosso canal aqui no YouTube, no Fique Bem, e também o Correio da Manhã, tá bom? Gente, é isso aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente, até o próximo encontro com vocês. Beijo, tchau, tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.